Se muito provavelmente te ensinaram a pronúncia destas duas palavras como sendo a mesma coisa, este vídeo cairá como uma luva para você. Para mostrar que há sim uma grande diferença, eu criei logo no início da minha carreira de mais de 20 anos ensinando inglês, uma dica simples que fará você aprendê-la rapidinho. De acordo com muitos de meus alunos, essa dica é uma das principais de todas as que eu ensino, já que eles dizem que ela mudou a maneira como eles veem o inglês. Eu mesmo não conhecia esse som e eu tive que praticamente lá nos anos 90, quando eu estudava inglês, virar minha professora de cabeça para baixo para tentar extrair alguma informação a respeito disso. A partir daí eu criei para me ajudar esta dica. Pessoalmente, ela me ajudou até mesmo no exterior, quando lá vivi por quase uma década. Faça antes esse teste rápido. Vamos ver se você consegue distinguir de cara qual das duas palavras possui esta pequena mas grande diferença após ouvir esses falantes nativos. Get it. Oh, I get it. Okay, I'll go get it. Let's eat. Let's eat. Shall we eat? A letra I em inglês possui vários sons distintos. Um deles, que você deve conhecer bem e é muito comum, é quando você tem, por exemplo, o I lá do nice, do fine, onde ele tem um som de I, não é? Olha só, esse som que a gente não tem falado aqui no Brasil, como latinos em geral, ele está ali para par com esse som do I para o I. Só que olha só, não é o som de I de igreja, tá bom? Observe bem como essas palavras são pronunciadas. Se você pegar essa palavra fit e você pronunciar, por exemplo, ela como fit, você já está criando lá no final uma segunda sílaba, uma vogal imaginária. Tá aí o vídeo, para caso você não tenha visto ainda, você ver esse vídeo urgente e tirar de uma vez por todas as vogais que nós inventamos no final das palavras em inglês com consoantes mudas. Mas vamos lá. Então esse som não pode ser fit, porque se você falar fit, sem vogal imaginária, né, você tem o que? Fit pés. Então não é para falar fit, não pode soar igual. Então o que esse som é? Olha só, fit. Deu para sacar qual é o som? Qual é essa diferença? Vamos para mais uma. Você tem a palavra, vamos falar ela primeiro do jeito que fala no Brasil? Sit. Tira a vogal imaginária, então termina no T. Sit. Mas espera aí, sit não é essa palavra que é o verbo sentar-se, é essa outra aqui, que é assento. Seat, tá vendo? Ó? S-I-A-T, S-E-A-T. Então qual é a pronúncia mesmo? Vamos usar o mesmo som que nós usamos no fit. Então fit, sit. Você percebeu que não tem nada a ver com o I de igreja, mas sim com o E de elefante, por exemplo. O E que está na palavra veja. Vamos colocar veja porque rima com igreja, então a dica é a seguinte. Este som é tão comum quanto o I para o I na letra inglesa. Ele não é o I de igreja, mas ele é o E de veja. Estamos combinados? Esta é a dica. Então vamos treinar mais sons? Vamos ver minimal pairs. Uma técnica muito boa em que apenas uma letra é mudada e aí você vê que toma um significado completamente diferente se falado errado. Nós vamos comparar então as que são I de igreja com as que são o nosso, que nós estamos vendo hoje, E de veja, tá bom? Então vamos lá. Vale sempre lembrar que a lista que nós temos aqui é apenas uma representação da diferença entre o som do I de índio, nas palavras em inglês, e quando esse som não é o I de índio, mas ele passa a ser o E que está em veja, por exemplo. Vale lembrar também que se você pronuncia ele como I, você está trocando a exceção pela regra, ou digamos assim, I de igreja para a letra I é a ponta do iceberg. O que está embaixo é o som do E de veja. Então vamos à lista de palavras com aquela sugestão de você sempre repetir em voz alta o que você acabou de ouvir. Bean, bin. Cheap, chip. His, his. Eat, it. Seat, sit. Deed, did. Feel, fill. E como eu sempre digo, as que a gente fixou erradas o som há mais tempo são as mais difíceis da gente se habituar ao novo som. E eu diria então que além das duas palavras usadas como título deste vídeo, o it e o it, a outra seria também essas daqui que a gente falou já, que é o his, que é a contração do he mais o is, e lembrando também a própria palavra is, que é o to be para o he, she ou it no presente. Então não é he is, é he is. E aí quando você contrai fica his, diferente do pronome possessivo para o masculino, his. Então você tem his,
his. O I também tem outros sons que ele leva, tá sozinho lá na palavra. Ele tem também um som que você deve conhecer, que é com esse som de E. Esse som não é tão comum como o I e como o E de veja, mas ele tá ali, digamos, em terceiro lugar se a gente for categorizar bem. Mas nós não estamos estudando esse som. Vamos então para o outro som, esse sim que eu prometi, que é muito pouco usado, que é quando o I tem som de I de igreja. Tem sim, mas olha só, como são apenas poucas palavras em relação às outras, digamos aí, duvido que dê mais do que 2 dúzias de palavras. Por quê? Porque são palavras importadas de outras línguas. Portanto, elas retêm essa pronúncia do I como I de igreja, mas palavras originais do inglês não tem. Está aí a lista, só para você ver. Use essa lista como a lista negra do que você pode falar o I como I de igreja, mas observe, o resto, quando não tem som de I, quando não tem som de que é um pouco menos comum do que os 2 primeiros, tem som de E de veja. Então entendeu? Porque é importante que você aprenda esse som para começar a, digamos assim, a deixar o seu inglês mais bonito de ser falado e também de ser ouvido. Dá muita diferença. Então é essa a dica de hoje. Aproveite, já dá aquele touch no like também, se não deu ainda. Se está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho e ficamos por aqui. That's it, guys. Bye, bye.